Quando Jesus está no barco do nosso coração, nós podemos entender que Ele está dormindo tranquilo dentro do barco. Ele está ali dormindo tranquilo. E se Jesus está no barco, não importa o que está ao redor, não importa a situação que o mundo está vivendo, não importa se as ondas estão bravas, se o mar está revolto, o que importa é tirar os olhos da situação que está ao redor e depositar toda a nossa fé, toda a nossa crença que Jesus está no barco. Senhor Deus, essa noite, Pai, eu rogo ao Teu Espírito Santo, Pai, que vem falar aos nossos corações, que não seja apenas uma palavra ou uma palestra, mas que seja um ensinamento e que ache corações, que essa palavra ela seja como uma flecha e ache corações, aonde essa palavra ela vai ser sustentada naquele coração, e ali essa palavra vai tomar atitude pelas atitudes da pessoa, pela decisão da pessoa, e ela vai dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu vou colocar isso em prática, e essa palavra ela vai frutificar, essa palavra vai começar a dar uma colheita na minha vida, porque eu não sou do mundo, eu era do mundo, mas hoje eu sou de Cristo, fui crucificado com Ele, e essa vida que agora estou vivendo, ela é exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Espírito Santo, nos conduz à verdade essa noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. A palavra do Senhor, ela diz em Gálatas, amém, queridos? Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja que está na Galácia, e ele diz assim, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado juntamente com Cristo. Note, querido, essa palavra, ela acha um coração decidido, alguém que nós precisamos entender a vida de Paulo, que era um homem criado para dentro da lei, que conhecia a lei, formado para ser um grande sacerdote, que tinha o melhor professor da época. Mas, queridos, o que confronta a vida deste homem, o que muda a vida deste homem, não é o ensino da letra, mas é uma decisão de um encontro com Jesus. Aquela decisão de Paulo, que ele tem um encontro verdadeiramente com Jesus, aquela decisão muda para sempre a história da sua vida, e ele se torna canal de bênção para mudar as nossas histórias, como mudou a história de pessoas e de geração em geração. Mas para isso, a pessoa precisa entender a obra da cruz. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida que agora vivo no corpo, note que é um espírito que está vivendo nesse corpo, não é mais alguém que está satisfazendo o desejo deste corpo, mas é um espírito vivificado em Cristo que está habitando neste corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. No entanto, quando eu sou crucificado com Cristo, quando eu decido que não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, e esta nova vida que eu vivo pela fé, eu não torno inútil a graça de Deus, porquanto a justiça, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Olha as palavras, essas palavras saíram da boca de quem? Da boca de Paulo, daquele homem que tinha sido instruído na lei, mas agora ele recebeu uma revelação exatamente o contrário, que a justiça que o homem não conseguiu praticar na lei, ela foi feita por Jesus na cruz. Queridos, a palavra que eu quero, que o Espírito Santo colocou no meu coração e que eu quero trazer a você essa noite, é: Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco do nosso ministério, Jesus está no barco da minha família, Jesus está no barco da relação dos meus amigos. Queridos, note que a mesma palavra, a mesma situação, ela é vista de duas maneiras por pessoas
no mesmo barco. A palavra que Mateus vê não é a mesma forma que João vê a situação. Queridos, a mesma coisa, eu não vou pegar as pessoas do mundo, eu vou pegar a igreja do Senhor Jesus deste tempo. Queridos, hoje, às vezes é muito melhor tu não estar convivendo com pessoas que vão à igreja nesse tempo, porque elas são tão negativas, elas são contra a palavra de Deus, elas são contra a obra da cruz, elas negam o Salvador Jesus, com as suas próprias bocas, com as suas atitudes. Às vezes, querido, o melhor de tudo é estar verdadeiramente em quarentena. A melhor coisa, muitas vezes, neste tempo, é você estar só, do que estar com pessoas negativas, com pessoas que estão contra a palavra de Deus, pessoas que as suas bocas negam a Jesus. Mas como é bom tu estar com pessoas que compartilham da fé, que compartilham da palavra, que compartilham da visão, e que sabem que se Jesus está no barco, querido, não importa as ondas que estão ao redor, não importa a situação. Lê comigo, vem comigo Mateus capítulo 14, por favor. Abra sua palavra em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, no versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Note, queridos, como Jesus, ele gostava de estar a sós. Ele gostava de estar a sós. E o que ele estava fazendo? Ele estava com o Pai. Ele tinha se retirado das pessoas para estar com o Pai, para estar com Deus. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, sendo batido violentamente pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Eu quero que você entenda aqui, queridos, a forma que as pessoas veem a situação. Aqui são pessoas que estavam no mesmo barco. Quem estava nos barcos? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos estavam no barco. Diz assim, versículo 24: quando os discípulos o viram, visão de Mateus, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Amém, queridos? Agora deixa marcado aí um pouquinho, e eu quero que você vá a Mateus capítulo 6. Vá um pouquinho a Mateus capítulo 6, no versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 15 diz assim: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para a montanha. Qual é o ensinamento que eu tenho aqui, queridos? Quando alguma coisa vem para trabalhar o meu ego, saia do meio e fique sozinho. Sabe, queridos, tem pessoas que eles são os tradicional puxa-saco. Ai, porque tu isso, porque tu aquilo, e eles querem te levar ao lugar. Cuidado, queridos, cuidado com pessoas que trabalham o seu ego. Lá em João capítulo 6, versículo 15, olha bem, ele pega e sai e fica sozinho. Versículo 16: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido aos fortes ventos que sopravam. Quando eles haviam remado uns 25 e 30 estádios,
viram Jesus aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram atormentados. Mas ele tranquilizou, dizendo: sou eu, não temais. Vocês viram, queridos? Mateus, na hora, chegou até ver fantasma. Aqui João fala que eles até ficaram atormentados, mas é a forma de ver as coisas. O que eu entendo com isso, queridos? O que eu entendo com isso? João, ele era a pessoa que andava com Jesus, e ele verdadeiramente tinha recebido e tinha entendido o amor que Jesus tinha por ele. Por isso que ele se diz que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Não é que Jesus amava mais a Pedro ou a Mateus, era a forma que ele se sentia. O que eu vejo, querido? Que pessoas que estão sendo aperfeiçoadas no amor, elas estão passando por essa tempestade, elas estão passando por esse momento de mudança que o mundo está passando lá na rua. Tem gente vendo fantasma, tem gente vendo morte, tem gente vendo coisa onde não tem, queridos. Porque não há mais morte se nós estamos em Cristo. A pessoa que está em Cristo não morre mais, querido, já ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Mas as pessoas insistem em ver fantasmas. Mas é por causa do estado em que estão os seus corações, é o estado em que estão as suas vidas. Muitas vezes é por causa das pessoas que eles estão convivendo. Bota duas pessoas negativas a andar junto, elas vão andar e elas vão ter motivos para falar dessa situação. Agora tu pega uma pessoa que é do mundo, que está enxergando essa situação, que está vendo esse mar revolto, que está vendo essas ondas, que está vendo, quando ela vê Jesus, ela já não vê Jesus, ela não vê um Salvador, ela não vê alguém que vem para acalmar a tempestade, ela não vê alguém que vem para resolver a situação, ela vê um fantasma. Ela não vê a realidade de quem é Jesus. Ela não vê a realidade do que Jesus vai fazer na vida dela. Por quê? Porque ela fala e ela sente o que está no coração dela. E ela ainda está com a sua mente, com o seu corpo mudando, natural, no medo. Porque ela ainda não está sendo aperfeiçoada no amor. Aleluia, queridos. Aleluia. Versículo 18, João capítulo 6, versículo 18. O mar agitava-se devido os fortes ventos que sopravam. Quando eles haviam remado, versículo 20. Mas ele tranquilizou, dizendo: sou eu, não temais. Versículo 21. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Queridos, isso tudo depende da forma em que você recebe Jesus no teu barco. João recebeu Jesus no barco, ele até estava com medo. Muitos de nós, quando nós nos convertemos, quando nós estamos entregando nossa vida a Jesus, certos medos vêm. Amém, queridos? Sabe qual é o maior medo que eu tinha? Porque a minha alegria, a forma da minha família viver, por exemplo, o meu pai, a alegria dele é ir no campo no final de semana, na sociedade, jogar uma bocha, jogar uma carta, tomar a cerveja dele. Esta é a alegria, esta é a vida. Aí, eu jogava futebol, eu tinha uma vida ativa. O que acontece? Quando eu converti, a primeira coisa, eu vou perder minha vida. Eu vou perder minha alegria, que alegria vai ter na igreja? O que eu vou fazer? E tal, veio aquela dúvida. Só que depois que Jesus entrou no barco, depois que Jesus entrou no meu coração, eu vi, queridos, que aquilo ali era apenas algo que imitava uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Quando Jesus entrou no barco, quando Jesus entrou no meu coração, e eu entendi o que Ele era, e eu entendi o que Ele fez por mim na cruz, eu entendi, queridos, que não há felicidade, não há vida sem Jesus. Aí eu recebi de Deus a possibilidade de uma escolha, e decidi se eu dali para frente ia levar minha vida do meu jeito, ou eu ia entregar minha vida a Jesus. Eu ia me sacrificar para ser
certas coisas que eu achava que era interessante e deixar a vida maravilhosa que Jesus tinha para mim fluir através de mim. Pede para mim se hoje eu quero trocar. Pede para mim se hoje eu quero estar numa indecisão de dizer, será que eu quero Jesus ou não? Não, queridos, decidido estou, porque eu morri para aquilo que fazia vantagem na minha vida, e hoje a minha vida está completamente nas mãos do Senhor. Amém? Voltando lá em Mateus capítulo 14, amém? No versículo 27 diz: mas imediatamente Jesus lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. No versículo 26 eles tinham, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas, queridos, escuta, eles viram coisas que não existem. Por quê, queridos? Porque o sobrenatural estava acontecendo, o sobrenatural estava andando sobre as águas. Quem eles eram? Pescadores. Você acha, queridos, que eles nunca tinham passado uma tempestade no mar? É claro que tinham. É claro que eles tinham passado tempestade. Esses dias eu estava vendo uma pregação, e a pregação dizia que essa tempestade era uma tempestade anormal, que era diferente. Tudo bem, não vou discordar. Mas o problema aqui não é a tempestade era uma tempestade. O problema era quem estava vindo para aquela tempestade. Quem é que estava vindo para aquela coisa que estava acontecendo no natural? Estava vindo alguém que ia trazer uma nova vida, uma vida no Espírito, uma vida sobrenatural. Quando eles veem aquela vida aparente, eles veem uma coisa que eles não tinham visto no natural, que não podiam ver no natural. Eles viram um homem caminhando sobre as águas, e eles pegaram o natural para tentar explicar o sobrenatural. Alguém vindo sobre as águas só podia ser um fantasma. Mas no versículo 27, mas imediatamente Jesus disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, queridos? Tem bom ânimo no meio dessa tempestade que está acontecendo. Não tenha medo. Eu cheguei na tua vida, eu estou no teu barco. Não tenha medo, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, dúvida, se és tu, me prova, natural. Se és tu, me prova, me deixe, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. Queridos, escuta, a oportunidade ela chegou uma vez na vida dos 12. Pedro, na hora que ele vê o sobrenatural, ele está de acordo com o jeito que ele era inconstante. Então ele vê Jesus e ele diz: é um fantasma, meu Deus, o que é isso todo? Mas quando ele vê que é Jesus, Pedro, ele não perde a oportunidade do sobrenatural. O que impediu esses outros 11 homens de caminhar sobre as águas? Diz assim: as suas escolhas. Porque os 11 que estavam no barco, olhando para Pedro, poderiam ter dito: Senhor, eu também quero. Jesus ia dizer: venha. Queridos, muitas vezes, escuta o que o pastor está falando. A tempestade, que para muitos é um fantasma, a tempestade que está rompendo o barco, a tempestade do que está ao redor, ela pode estar sendo algo destrutivo. Mas quando Jesus chega no barco, mesmo ele ainda não estando no barco, você pode ter situações com ele sobrenaturais. Se você vê Jesus, ele ainda não está no barco, se ele ainda não está no barco, vá até ele. Diz: Senhor, posso entrar nesse sobrenatural? Senhor, eu posso ir até ti, Senhor? E Jesus vai dizer: venha, porque foi por isso que eu vim. Eu vim com o propósito de te resgatar. Corre, venha.
Aleluia. Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, nas coisas naturais. Queridos, escuta. Quando tu começa a andar com Jesus, o mundo ainda vai te assustar. O mundo ainda vai te apavorar. Teve medo e começou a afundar e gritou: Jesus, salva-me. Aqui eu estou te ensinando um princípio. Quando você acha que você começou a afundar, grite, chame por Jesus. Sabe por quê? A resposta está no verso 31. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui Jesus está dizendo algo para mim e para você. Quando nós estamos indo em direção a Jesus, quando nós estamos indo para Jesus, não duvide. Comece a estudar o que é fé. Comece a saber o que é fé. Comece a saber o que é viver de fé. Se deste modo eu fui crucificado com Cristo, deste modo já não sou mais eu quem vive em Cristo, vive em mim, e esta nova vida que eu tenho, eu vivo pela fé. Então agora eu preciso buscar a saber o que é fé. Eu preciso buscar esse entendimento para a minha vida, o que é fé. Por quê? Porque se eu não buscar a saber o que é fé, automaticamente eu vou naufragar. E é isso que está acontecendo nesses dias, querido. As pessoas estão naufragando na fé. Por quê, queridos? Porque elas já não têm mais força para gritar: Jesus, me socorre! Por quê, queridos? Porque o mundo invadiu, a água invadiu os seus barcos. Querido, escuta, num barco que está no mar, não é o que está dentro que afunda, é o que está fora. O mar, o barco está indo normal. O que afunda o barco não é o que está dentro, o que afunda é se o mundo entrar no barco. Você compreende? Então você não pode, neste momento, querido, permitir que aquilo que está dentro de ti seja algo que venha a romper da brecha para que o mundo entre. E o mundo vai trazer medo, o mundo vai trazer dúvida, o mundo vai trazer situações, não vai acontecer, você vai morrer, você vai naufragar. Olha o tamanho dessa pandemia, olha quanta gente está morrendo, olha que difícil, olha que isso é o mundo tentando entrar no nosso barco. Queridos, chama por Jesus, chama por Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, querido. Precisamos nos alimentar da palavra para viver nesses dias. Muitas vezes tu vai conversar com pessoas, tu conversa 3 horas com ela, tu não vê um versículo sair da boca dela. É só coisas do mundo. Por quê, queridos? Porque são pessoas que não se alimentam da palavra, não tem relacionamento com Deus. Amém, queridos? Eu como pastor, tu sabe qual é a coisa que eu mais amo? Ver ovelha. Não é pela internet. Isso é muito frio. Deus pode agir? Pode, por causa de situações, por causa de lugares. Tem pessoas que estão aqui a milhares de quilômetros daqui. Amém? Deus vai agir. É impossível nós estarmos juntos sempre, por causa de local e espaço. Mas, querido, para nós que estamos aqui, quando o pastor vê as pessoas, quando o pastor está vendo as pessoas, o pastor está cuidando delas, ele consegue, pelo Espírito, detectar o que precisa de alimento. Agora, queridos, nesses dias, muitos não estão se alimentando, estão desnutridos. E daí, queridos, o problema não é Jesus, o problema é as ondas, o problema é as coisas. Queridos, deixa eu falar algo para você. Quando certas situações acontecem na vida da gente, no momento, elas parecem que no momento, ali naquela hora, parece que tudo terminou. Parece que tudo, sabe? Quando eu sofri o acidente, naquele dia, eu achei que eu ia morrer.
Eu achei que tudo tinha terminado, o propósito de Deus na minha vida, queridos. Mas eu vi que ali, aquela situação de quase morte, foi o ponto de partida para verdadeiramente eu ter uma vida. Então nem tudo que você está vivendo no momento que parece que tudo terminou, é o fim. Na verdade, é o início talvez da verdadeira vida que tu tenha. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Olha bem, se eu abrir a palavra, aqui em Lucas capítulo 5, existia um homem que era pescador, que era Pedro. Ele era um pescador, ele estava pescando, não tinha vento, não tinha tempestade, e ele chegou da pesca. Ele tinha mulher, e ele não tinha peixe, ele não tinha provisão. Lucas capítulo 5, fala ali, versículo 2 diz: ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que havia desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Queridos, eles tinham ido pescar, eles não tinham pegado nada, e eles ainda estavam perdendo um tempo lavando a rede. Parecia que a hora da pesca tinha terminado. Eles estavam frustrados sem levar a condição financeira para casa. Então olha o momento de Pedro. Naquele dia onde tudo parecia errado, onde tudo parecia ser o fim, foi ali que surgiu o verdadeiro propósito. Pedro cheirava peixe, Pedro cheirava mundo, cheirava peixe, queridos. Mas um dia Jesus chegou no barco, e sabe o que diz no verso 3, em Lucas capítulo 5, versículo 3: então entrou num barco o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se no barco e ensinava o povo. Queridos, o que fez diferença na vida de Pedro foi a palavra, foi o que ele ouviu do ensinamento de Jesus. Sabe, queridos, eu vejo pessoas há 20 anos na igreja, ouvindo a palavra, mas não se permite mudar de vida, continuam sendo pescadores de peixe, aonde Deus quer mudar a nossa história. Olha o que diz verso 4: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que talvez hoje você está ouvindo a palavra, mas você ainda está em águas rasas. Mas quando você entender o versículo 5, vai vir a grande colheita. Sabe por quê? Ao que respondeu, replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Não era a hora. Queridos, talvez você ache que essa não seja a hora. Eu quero dizer uma coisa: dá ouvidos para Jesus e você vai para águas profundas e as tuas redes vão começar a se romper, porque é sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você olhar para a história de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que um dia Davi recebeu uma unção, querido. Ele recebeu um propósito de vida. Ele era pastor, e como pastor, ele era um bom pastor, querido. Ele cuidava das ovelhas. Ele não tinha muita convivência, ele não tinha muito achego dos seus irmãos e nem do seu pai. Mas lá no que ele foi incumbido a fazer, lá escondido, onde ninguém via, lá no meio do mato, sozinho, quando vinha um lobo, olha bem, quando vinha um leão, o que é a coisa natural do mundo? Quando um leão vem, quem é que corre? É o homem ou o leão?
O natural, o homem corre o leão, porque o leão quer pegar o homem, é ou não é? Mas quando tu está sozinho e Deus está trabalhando na tua vida e ninguém está vendo, é ali que Deus diz: agora bote o leão para correr. É ali aonde você está sozinho que o urso vem pegar as ovelhas. É ali, sozinho, sem ninguém ver, que tem que botar o urso para correr. Sabe por quê, queridos? Porque quando você no secreto bota o urso e bota o leão para correr, na hora que você estiver na frente das pessoas, ali você vai ter força e poder e fé para derrubar gigantes. Amém, queridos? É por isso, queridos, que eu falo tanto, que eu ensino aqui na igreja, em relacionamento. Como que eu vou ser a noiva de Cristo? Como que hoje eu sou a esposa, se eu não tenho relacionamento com a palavra, eu não tenho conhecimento da palavra? Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Como que Jesus vai estar no meu barco? Como que Jesus vai estar ali? Eu vou identificar quem Ele é, se eu não conheço a sua palavra. Olha bem, à noite pode estar tudo escuro, pode não ter luz nenhuma, mas se a minha esposa falar comigo, eu sei que é ela que está ali. Eu não preciso ver, eu a conheço pela sua voz. E engraçado, queridos, da convivência, quando eu ouço a voz dela, já vem a fisionomia. Mas se é uma das meninas que fala, eu conheço pela voz, e também eu já venho a fisionomia na mente. Como, queridos, que eu vou dizer que eu ando com Jesus, se eu não conheço a sua palavra, se eu não ouço a sua voz? Eu não posso estar vivendo no Espírito, eu não posso andar sobre as águas. Por quê, queridos? Como é que eu vou ouvir venha, se eu não conheço a voz de Jesus? Como é que eu vou andar sobre as águas se eu não conheço a voz de Jesus? Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Abra a palavra para mim encerrar. Eu quero trazer uma palavra de Malaquias capítulo 3. Uma palavra tão temida pela igreja, de algumas pessoas que não gostam de obedecer princípios. Mas não se preocupe, eu vou começar no versículo posterior a esse, tá? Malaquias capítulo 3. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 13 diz assim: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, fala o Senhor, e ainda ouso indagar: o que temos falado contra ti, Senhor? Sabe, queridos, é a coisa que eu mais vejo. Eu e o pastor Ademir estava comentando esses dias. O que a gente mais vê hoje é uma igreja atordoada. Agora, queridos, é o que está na rede social, é o que está, porque amanhã, quarta-feira, a igreja, Jesus vai estar no tribunal. Porque amanhã 2 homens, 2 ministros do STF vão dizer se as igrejas estão abertas ou estão fechadas. Queridos, que vergonha! Que vergonha, queridos! Que vergonha! O medo entrou na igreja e eles estão atormentados. Ah, queridos, o vento entrou no barco. Como que eles vão determinar o que está no meu coração? Hoje eu vivo por fé, eu não vivo mais pelo que eu vejo. Se vir uma perseguição e fechar a igreja, fecha-se os templos, mas não cala a minha boca. Você compreende, querido? Porque se calar a minha boca, queridos, é porque eu não tenho a essência do Espírito Santo. Versículo 14. Temos comentado que é inútil servir a Deus e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Senhor dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem defamando a Deus e nada lhes acontece. Escapam ilesas. Queridos, olha se essa palavra de Malaquias não é viva para os nossos dias. As pessoas da igreja estão
estão dizendo: ah, porque os caras que foram corruptos, eles roubaram e estão lá agora. Eles não estão, queridos. Escuta, queridos, o que Deus está preparando para a igreja brasileira. O que acontece é que hoje está acontecendo, é que está separando o joio do trigo. Hoje está acontecendo que está havendo uma separação de quê, queridos? Versículo, onde eu estava? No versículo 15. Por causa disso, por causa dessas palavras que as pessoas da igreja estavam dizendo, por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapilezas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos um livro, e todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia prepararei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Uau, queridos, estamos muito em breve. Essa palavra está para se cumprir nos nossos dias, e nós vamos ver quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Amém, queridos? Agora eu quero encerrar essa palavra desta noite. Amém? Queria que você abrisse a sua palavra lá em 1 João capítulo 4. Eu não poderia terminar em outro lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 1. 1 João 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai de igual modo ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. De que mandamento ele está falando, querido? Receber, olha para mim, receber o amor de Deus, que é horizontal. Que é o quê? É horizontal assim? Vertical. Assim é vertical? Então, quando nós recebemos o amor de Deus na vertical, nós podemos estabelecer a nossa vida, o nosso amor no amor. Por quê? Porque a cruz, essa parte depende desta. Então, quando nós recebemos o amor de Deus, nós também podemos nos assegurar nesse amor, e aí nós podemos amar os nossos irmãos. Amém, queridos? Mas para que nós chegamos a ter esse crescimento, nós precisamos, volta um capítulo para trás, em 1 João 4,17, diz assim: desta forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica de pé, por favor, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, essa noite, Senhor, nós queremos levantar nossas mãos a Ti, Pai amado, e declarar essa noite, Senhor, com fé no nosso coração e com uma disposição, Senhor Deus, a estar contigo, Pai, e te convidar a estar no barco.
Senhor Deus, entra no nosso barco, Senhor Deus, e que toda a tempestade que está ao redor, todo o vento, Senhor Deus, se acalme. Senhor, mesmo que Tu esteja no barco, dormindo no barco, e a tempestade se levantar, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, acalma a tempestade. Senhor Deus, se nós estiver no barco e Tu não estiver no barco, Senhor, quando Tu chegar, nós queremos o sobrenatural, queremos caminhar sobre as águas, Senhor. Queremos isso, Senhor Deus, mas não é suficiente. Nós queremos mais, nós queremos conhecimento da cruz. Nós queremos saber, Senhor Deus, o que a cruz foi nas nossas vidas, Pai. E sabemos que no aperfeiçoamento do amor, sabemos que lá na cruz, num sacrifício para sempre, Tu perdoou todos os nossos pecados. Lá na cruz Tu levou toda a maldição. Lá na cruz Tu levou toda a enfermidade. Lá na cruz Tu levou a condenação. E lá na cruz Tu levou a morte eterna. Por isso ressuscitamos contigo, Senhor. E deste modo, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Por isso, Senhor Deus, eu posso declarar, Pai amado: oh Deus, eu estou aqui ardendo no propósito, ardendo com sede demais da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nos conduza pelo Espírito Santo, Pai, a esta boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Deus, nós recebemos essa vida transbordante que Tu tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.